Como eu prometi em ocasião anterior, estamos aqui com a aula sobre o futuro do indicativo, ativo e médio. E aqui, por você já estar num nível mais avançado, eu vou sugerir que você passe aí por si. Eu só vou ler o grego, mas eu sugiro que você pause aqui e tente por conta própria ler essas palavras, né? E veja se você vai acertar aí pela pronúncia aqui, geralmente a tradicional ensinada aqui no contexto, melhor dizendo, considerada no contexto brasileiro, né? Então você tem aí agapau, você tem haiteo, genau, erotao, zao, zeteo, laleo, martireo, homologeo, orao, pleroo, poieo, paneroo, baptizo, melo e meno. Então, o significado básico do futuro do indicativo, que é o que nós vamos tratar aqui, aponta para a ideia de algo que vai acontecer, né? Então, o aspecto da ação ele é visto aí como pontilear ou linear, pontual ou linear, sendo o contexto o significado do verbo que vai determinar isso. Mas o predominante é a ação pontual, que vai acontecer. E falando aí do futuro do indicativo, ele é formado pelas mesmas terminações do presente do indicativo que já vimos, antes de tratarmos sobre os substantivos, e acrescentamos apenas um sigma entre o radical e a vogal temática. Esse S, então, depois do radical, é a característica aí distintiva do futuro. Então, a partir daqui, passa a existir uma coluna a mais nas tabelas para indicar essa característica verbal. Conforme a gente observa aqui, ó, você tem o presente do indicativo ativo, como vimos, né? E do subjuntivo acontece também, né? A mesma ideia. A voz média passiva tinha as mesmas terminações, ou tem, melhor dizendo. No futuro elas são diferentes e aqui são estudadas as vozes ativa e média do futuro. Enquanto que o estudo da voz passiva ela fica para o bloco de aulas número 18. Então, presente do indicativo ativo lio, mais aí depois do radical o S do futuro, né, o sigma, mais o futuro do indicativo ativo. Então, o termo, quando é no futuro do indicativo ativo, você acrescenta o S aí como se fosse no lugar do traço, né, e fica liso. Então, presente do indicativo médio é liomai, vira lissomai. E a tabela aqui da voz ativa, o paradigma, está aí lançado. Então, nessa flexão se observa o procedimento de passar do presente para o futuro, inserindo apenas o sigma, que é a característica do futuro. E aí é tanto o futuro do indicativo ativo no começo e no fim o infinitivo do presente ativo com o infinitivo do futuro ativo aí, né? E aí você veja por si mesmo, estude aí. E passamos aqui também a flexão do LIO no futuro do indicativo voz média, com a sua respectiva tabela. Peço por favor que você também pause o vídeo aqui e interprete por si mesmo e tente complementar aí as questões dos 3 pontos. Se você achar difícil complementar esses 3 pontos, eu sugiro que você pegue uma outra gramática. Você pode pegar aí a gramática do Francisco Chalvik, mais difícil de você encontrar ela, você só adquire ela, se não me engano, lá no IBEL, Instituto Bíblico Eduardo Lane, da Instituição Igreja Presbiteriana do Brasil. E a outra gramática que eu sugiro aí é a do William Mounce, digita M-O-U-N-C-E, o sobrenome dele. É da editora Vida, se não me falha a memória. Ele tem inclusive um livro de exercícios e que você consegue achar as respostas em inglês no próprio site do autor, ou na internet mesmo. Além do mais, devemos tratar aqui de algumas alterações que podem ocorrer nas palavras por conta do acréscimo aí do sigma do futuro, né? Como já tratamos uma vez, trazemos aqui novamente. Quando o sigma, então, do futuro ele é acrescentado a radicais terminados em consoantes labiais, guturais e dentais, nós temos algumas contrações em que as letras aí, se você tem
um π mais um sigma, um beta mais um sigma, um φ mais um sigma, vira psi. Pode virar também aí o π, né? E aqui está tudo maiúsculo porque o Word ele corrige na hora que a gente coloca as letras. Então considere essa parte aqui, ignora o maiúsculo, ok? Não é psi maiúsculo, é psi minúsculo que eu queria colocar aqui e o φ. E não, que se isso não me falha a memória. Para você ver quando ocorre a questão da maiúscula, a gente nem é tão ligado assim, eu muitas vezes consulto, né? Mas aí, por conta de estar aqui, creio que é o xi mesmo, não é o φ. Você tem aí também o tal, delta e o θ com sigma, e produz um sigma, né? É isso mesmo, então aqui é o xi, ó, por correspondência, e o psi minúsculo está aqui e o maiúsculo, certinho. Além do mais, devemos considerar que esses vários verbos têm uma raiz diferente do radical, né? Normalmente empregado no tempo presente. Essa particularidade ela pode ser consultada no dicionário ou léxico do grego/português, onde você tem no presente o termo nipto, lavo, né? Dessa junção aí do nib, que leva ao futuro no sentido de nipso. Aí você tem que voltar muitas vezes à questão original. Tentar achar isso daqui, dificilmente você acha certinho. Então você vai ter que voltar para o radical, para a forma básica, em todos os verbos. E na internet, em alguns aplicativos ou programas, você consegue fazer isso automaticamente. O aplicativo já indexa o código por código e vai direto. E você não precisa ficar se preocupando em destransformar a palavra, né? E na formação do futuro do indicativo, os radicais terminados nas vogais breves, como o alfa, epsilon ou ômicron, sofrem os alongamentos antes do sigma. Aí você percebe aqui, né? O alfa mais o sigma, o zal, que é za mais s, vira zesso. E assim sucessivamente nos outros termos aí que você pode também conferir. E o futuro do indicativo ativo e médio dos verbos com radical terminado na consoante líquida, no caso é lambda, mi, ni ou ro, forma-se inserindo a parte aí do epsilon mais o sigma. A gente lê S, entre o radical e a vogal temática. E é o ômicron ou o epsilon. Então temos algumas alterações aqui só para você entender melhor. Vai ficar claro isso daí. Então o sigma do S, em tal composição fica entre duas vogais, o epsilon do S e a vogal temática ômicron ou epsilon se perde. Consequentemente, ficam juntas epsilon do S e a vogal temática que se contraem, gerando esses resultados aí, né? Epsilon mais epsilon A, epsilon mais A, epsilon mais ômicron U, epsilon mais U, epsilon mais ômega O. E a contração ela recebe acento circunflexo, sempre que as regras gerais de acentuação assim o permitam. E o procedimento é ilustrado aqui com o verbo meno, onde a gente observa que quando é se inserir do S no meio, né, do termo, depois do radical, especificamente, ele fica da seguinte maneira aí, né, acrescentando em todos os passos até a parte final. Men, S, O, cai o intervocálico, né, então men, S, O, vira men, E, O. As vogais se contraem, né, no caso aí sublinhadas. Men, E, O, vira meno. E corrige-se o acento, né, men, O, meno. E aqui temos um paradigma aqui, observando esse procedimento, né, da flexão de meno. O futuro do indicativo ativo e médio fica dessa maneira aí, ó, com as suas respectivas alterações. Então a forma da primeira pessoa do singular na média, menomai, surge desse jeito aí, ó. Men es omai, men é omai, menomai. O acento circunflexo, e a única exceção é a primeira pessoa do plural, aí você volta lá na tabela para conferir essas questões, essa última, né?
A voz média pode ser paroxítona, ou seja, acentuada na penúltima sílaba. Acho que tem algum erro aqui. Eu terei que conferir depois. Você também vai ficar responsável por conferir essa parte, porque nós temos proparoxítona, antepenúltima. É última, penúltima e antepenúltima. Eu tenho que conferir aqui essa questão. E na tabela lá dá para perceber isso também. Só pode levar o acento agudo. Então, na primeira pessoa do singular, a diferença entre a forma do presente do indicativo ativo e a do futuro do indicativo ativo é observada no acento. Então, você tem menor, menor. E é preciso consultar o dicionário para conhecer a forma, obviamente, exata dos verbos aí no futuro, com radical terminado em consoante líquida, porque existem exceções às regras que foram apresentadas aqui. E um exemplo é o verbo pelo. Então, pelo, futuro aí, peleso. E no grego também temos uma tendência aqui de ser similar ao português, ou seja, de referir-se ao futuro usando formações perifrásticas, ou seja, acompanhadas de um verbo auxiliar. Assim, em vez de dizer estudarei, com frequência é dito vou estudar, né? Isso aí que é essa formação perifrástica que acontece aí no grego, o verbo auxiliar, e no caso aí geralmente usado é o melo, é seguido aí do verbo no infinitivo presente. Observe aí um exemplo. Orhuios tu anthropu melei pasheim. Então você tem o filho do homem vai sofrer. Pode ser traduzido sofrerá? Pode também. Mas aí se você preza por uma questão mais relacionada a literalismo, a tradução aí é colocar a tradução de cada termo, né? Então, filho do homem há de padecer, mas aqui fica acrescido no caso da Almeida, revista atualizada, né? Sofrerá o filho do homem foi a opção da NVI e ela ainda mudou a ordem do grego. Eu sou favorável a manter a ordem do grego o quanto possível, de maneira que não fique tão literal, né? Mas eu prefiro uma tradução mais literal porque a gente remete ao que está de fato, as ordens do texto, coisas assim, palavra por palavra. O futuro do indicativo do EMI também ele é formado com as mesmas terminações aí da voz média, antes apresentadas, antepondo-se a elas aí o S, como visto aqui, né? No início de todos os termos, aí você confira aí, por favor. E há um erro ali no tracinho ali na segunda pessoa do singular, que é um traço normal, deslocado para o meio da palavra, por causa da fonte grega ficou deslocado ali para baixo. E o infinitivo do futuro de Emi. Então perceba que na terceira pessoa do singular, especificamente, a gente perde a vogal temática. E aqui, fechando a lição e partindo já para o sumário, né? Temos aí o resumo do que foi visto, com as terminações específicas. E o exercício de leitura, como sempre, lermos aí várias vezes, procurar reconhecer as formas verbais apresentadas aqui, nessa parte da aula, nessa aula, aquilo que já foi aprendido, observar as flexões, observar tudo aí nas leituras, né? E temos aí João 14, 12 a 14. Você tem aí Amen, Amen, Lego, em mim, esse Amém, Amém, né? Interessante se observar e estudar o texto aqui nesse sentido. Muitas traduções aí vão colocar em verdade. Vos digo, né? Ou digo a vós. Eu digo a vocês, né? E aí você, por conta própria, leia e traduza aí também essa parte aí. E a leitura adicional aqui diz respeito ao vocábulo agape e a gente encontra isso aí dentro das obras da carne, o fruto do espírito, né? E o livro como um todo fica como indicação, né? Especificamente o vocábulo do amor. E os exercícios, você pausa aí e vá fazendo, na medida em que eu for passando para você ou para vocês, né? Aqui no caso são duas só, né? Não são três na tabela. Tem que corrigir também. Aqui também só duas. Aqui só uma palavra. Aqui só duas, porque só temos duas sublinhadas. E aqui só uma sublinhada
e aqui só duas sublinhadas. Ignore os espaços extras, uma sublinhada e terminamos aqui. Agradeço a atenção como sempre. Um prazer estar aqui ensinando o pouco, né? Apesar das minhas limitações, eu não ser um grande estudioso assim, tem gente melhor aí, mas eu dou aí a minha parcela de contribuição extra. Uma visão diferenciada aí do que penso eu, a gente encontra muitas vezes em outros canais aí. Sempre dando a possibilidade de cada um aprender aí com várias perspectivas. Então, findo aqui, e na próxima ocasião vamos continuar falando dos verbos. E fechar aqui então esse módulo básico de introdução ao grego koiné. Se fosse para colocar aqui então, o grego ele pode ser aprendido assim de maneira apressada em um ano, né? Instrumental. Geralmente nos cursos é feito assim, um ano e algumas vezes 2 anos, depende do curso. Você tem 4 módulos, para um ano, um em cada bimestre. Em caso de 2 anos, um a cada semestre. Fechando aí 4 módulos, sendo a parte final uma parte mais prática e já partindo para a exegese. E fazendo a ponte para a disciplina de exegese. Algo que eu pretendo aqui fazer, ao menos um exemplo de exegese, depois de terminar ao menos essa parte aqui, uma exegese bem simples, talvez de Efésios 5, 1 e 2. Então, agradeço mais uma vez e até mais.